Olá, boa tarde a todos. Sou Felipe, sou gerente de relacionamento ao cliente da Tecnofit. Bem-vindo a mais um webinar na nossa série de quatro eventos que a gente está falando de toda a jornada do cliente. Estou aqui com o Herbert. Fala Felipe, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Tudo ótimo. Obrigado Então, mais uma vez aí pelo convite, né? imagina, é um prazer estar aqui com você. Esse é o meu primeiro webinar, você já tem um pouquinho mais de experiência, então espero que a gente faça aqui um bom show para quem está assistindo. É, Vai ser lembrando ótimo. então, lembrando então de todas as etapas que a gente passou, o primeiro que foi sobre uma gestão descomplicada para o negócio, cobrindo os básicos de gestão do seu negócio. Depois a gente falou sobre o de vendas, então falando de como trazer mais clientes. E em seguida a gente falou do webinar de marketing, sobre como fazer ações de marketing mais focadas para o seu negócio. E agora finalmente a gente vai falar de como reter um cliente dentro da sua empresa e manter assim, o seu negócio sempre saudável. Legal. Felipe, queria só fazer uma consideração inicial. A gente sempre relembra bastante aí o pessoal que dá audiência para a gente nos webinars sobre o nosso portal Interação Fitness, né, que é uma iniciativa da Tecnofit e que eu tenho o prazer de ser colunista lá também, que é um portal com conteúdo bem denso, né, é um conteúdo bem relevante e os feras que estão lá, né, são muito capacitados Uhum. para contribuir lá para o portal. Então, que todo mundo, quem ainda não conhece o portal Interação Fitness, em todos os webinars a gente falou sobre o portal, então que passe por lá e veja confira que realmente tem bastante conteúdo bom para usar no dia a dia, né? Com certeza, Herbert. Eu mesmo costumo ler com frequência, os materiais são lá postados, é sempre muito enriquecedor para a gente aprender tudo que vocês têm para compartilhar nesse portal. Legal. Mas vamos lá, vamos falar do cliente então. Isso. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de propor para a gente abordar é a importância da gente entender finalmente quem que é o nosso cliente. Afinal, para a gente Uhum. poder atender ele da melhor maneira possível, a gente precisa entender com quem que a gente está lidando, quais são as pessoas que estão ali frequentando o nosso negócio, então a nossa academia, nosso estúdio. Aqui mesmo na Tecnofit isso algo muito importante para a gente entender 100% quais são as expectativas dos nossos clientes. Então me diz qual que é a tua visão sobre isso, Herbert? A gente né, passando o briefing aí do conteúdo de hoje, né? Eu Eu comentei com a Lígia que esse tópico, retenção de clientes, a jornada do cliente, é um do tópico que eu mais gosto assim, de falar. Eu, como professor de formação, então eu já tive diretamente envolvido ali na operação, né? Fazendo justamente os processos para que o cliente ele fique com a gente. E eu acho que o começo a gente está falando, né, do ponto de contato, primeiro ponto de contato com o cliente até a retenção dele, até a renovação do plano dele. Então eu vejo que o caminho inicial, depois que ele comprou a matrícula ali, passou o primeiro processo de vendas, aí a gente começa o segundo, que é a manutenção dele. E para isso a gente tem que entender realmente qual o perfil daquele cliente que está chegando ali. Né? Então, em outros momentos, a gente já falou sobre ferramentas que a gente tem para poder analisar esse perfil de comportamento do cliente. Eu uso bastante a ferramenta DISC, é uma ferramenta que no dia a dia, quanto mais você pratica, mais afinado você fica para conseguir essa percepção de quem está ali na sua frente e que tipo de resultado aquele perfil busca. Né? A gente tem alguns perfis que buscam mais desempenho, outros que querem mais relacionamento, outros que querem treinos mais detalhados, mais explicações. Então, eu acho que esse momento inicial é justamente isso, né? Quanto mais informação a gente tiver lá no início, de quem está chegando ali para a gente cuidar realmente, a jornada dele vai se tornar muito melhor porque a gente vai conseguir fazer uma entrega mais personalizada, né, Com para ele. certeza, com certeza, Herbert. Inclusive, através dessa compreensão que a gente consegue entender as expectativas de cada um. Então, uma coisa que a gente precisa ter claro é que nem nossos clientes são todos iguais. Então, mesmo que a gente tenha uma certa maioria, então, por exemplo, você pegar um estúdio de polidense, a gente vai ter talvez uma maioria de alunos ou uma academia de luta, assim por diante, nem todos os clientes não são todos iguais.
cada um tem suas expectativas e cada um tem uma certa experiência que ele espera encontrar. Então, se a gente for olhar de acordo com a metodologia do Customer Success, a gente precisa fazer um diagnóstico para entender como a gente pode dividir nosso cliente em certos segmentos. Então, por exemplo, por faixa etária, como você mesmo mencionou, por objetivo. Então, se o objetivo de um cliente vamos pegar algo bem mencionado no segmento de musculação, que é ganhar massa muscular, ou assim por diante, ou diminuir peso, ou melhorar a própria saúde. Então, a gente precisa encontrar maneiras de segmentar nossos clientes para poder entregar sempre para ele a experiência que ele está esperando. Então, a gente precisa, através desse diagnóstico, poder dividir como que a gente vai oferecer para o cliente o que ele quer. Então, se a gente entregar a mesma experiência para todos os clientes, vão ter aqueles que vão encontrar a experiência que eles esperam e outros que não. E esses que não vão encontrar a experiência, com certeza não vão ter a satisfação que eles esperam. Então, aqui dentro do Tecnofit também, a gente sempre busca dessa forma entregar a experiência que o nosso cliente busca, de acordo com cada segmento que ele se encontra. Isso você vê também costumeiramente nos nossos clientes, nos nossos segmentos que a gente cuida? Eu vejo, na verdade, eu vou até dar um passinho um pouco antes aí do fechamento da matrícula, o Felipe, que é interessante a gente falar isso, né? Se a gente atender todo mundo da mesma forma, alguns vão ter o resultado que esperam, outros não vão se sentir tão bem atendidos, né? Então, se pensar um pouquinho mais para trás disso, isso já começa lá na nossa comunicação de qual é o nosso produto, né? Que tipo de comunicação a gente está fazendo? Eu estou falando que eu vendo o quê? Né, quando eu vou fazer uma campanha de vendas, ou como eu vou fazer, de repente, uma comunicação visual institucional, o que eu estou comunicando e que tipo de pessoa que eu estou atraindo? Né? Porque muitas vezes eu comunico algo que eu não vou entregar, e aí a comunicação, ela diverge do que o cliente vai ter de experiência lá dentro, e aí a expectativa não condiz com o que ele vai colher lá depois. Então, eu acho que esse cuidado já tem que começar desde aí, né? Porque se você começa a comunicar tudo para todo mundo, aí vai ficar difícil você entregar alguma coisa muito boa. Né? Então, acho que dar um passinho para trás e pensar realmente ou que tipo de cliente que eu quero atender para o tipo de comunicação que eu vou fazer. Né? Você acaba já filtrando quem chega para você de uma certa forma, né? Já diminui um pouquinho esse problema que você pode ter depois. Perfeitamente, perfeitamente. E daí, em seguida, tendo em mente essa expectativa, essa diversidade de clientes, a gente precisa ter, então, a percepção da jornada completa que ele procura, né? Então, como você mencionou, não começa ali no pagamento da matrícula, na contratação do plano. Começa ali desde a comunicação, de marketing, para buscar novos clientes, assim por diante. Então, a jornada, que tem que estar sempre alinhada com a expectativa do cliente, começa desde ali das ações de marketing, de prospecção e geração de leads, correto? Correto. E você tendo bem definido a jornada, o que você faz com o cliente durante a estadia dele, isso você já consegue adiantar no processo de compra. Né? Então, quando você está vendendo que ele foi ali visitar, ele ainda é um prospect, ele está visitando sua academia, se você tem isso bem definido, você já consegue mostrar para ele, olha, a gente faz um modelo X, que as etapas são essa e aquela. Né? A gente vai fazer isso na primeira etapa, isso na segunda, isso na terceira. Isso faz com que o cliente tenha claro o que vai acontecer com ele a partir do momento que ele for nosso aluno. Fica muito mais fácil dele entender, porque se a gente depende da percepção dele entender, dele decifrar o que vai acontecer, ele pode criar um problema. Então, quem já tem isso bem definido, já consegue antecipar isso lá no processo de venda. E aí já fica fácil mais uma etapa de filtro, né, que a gente faz com esse cliente aí. Mas é fundamental que a gente tenha uma jornada bem definida, porque senão também a gente não consegue mensurar nada, né? Não consegue saber os momentos ali de entrega, momentos de medição, os momentos de contato. Então, essa régua aí, ela tem que estar muito bem certinha. A gente estava falando de régua de contato, né? Hoje, antes aí do webinar, que é justamente sobre o que você está debruçado aí, né? Na tecnologia. Com certeza, com certeza. Essa é a minha missão hoje aqui, justamente,
garantir todo o sucesso do cliente em toda essa jornada. Então, quando eu falo em jornada hoje, para mim, eu considero que começa ali na prospecção, passando por aquisição, depois a parte de implantação, que são ali os primeiros meses que o cliente entra na nossa base, que é justamente o nosso principal trabalho, é trazer o engajamento do cliente para ele entender o valor, e em seguida a retenção, para que no futuro essa retenção evolua para um momento de promoção, que é o cliente, quando ele já aderiu, já entendeu o nosso valor, já percebeu tudo que a gente pode integrar, ele pode falar o famoso boca a boca, né? Falar positivamente da nossa empresa, do nosso produto. Isso é válido para qualquer empresa, não é válido para o Tecnofit, é válido para qualquer empresa, para qualquer negócio. E aí é muito importante, aqui outra vez mencionando a metodologia de Customer Success, a gente fala muito de marcos de sucesso. Então, quando a gente constrói uma jornada em todas essas etapas, é importante a gente definir esses marcos de sucesso. O que é um marco de sucesso? É aquele objetivo que o nosso cliente vai atingir numa certa etapa da jornada dele com a gente. Então, por exemplo, no caso dos primeiros meses, é a famosa o engajamento. Então, no caso dos nossos clientes aqui do segmento fitness, a gente pode definir pequenos marcos de sucesso. Então, esses marcos de sucesso a gente, inclusive, pode diagnosticar no momento da venda, como você mesmo mencionou. É muito importante para a gente poder garantir uma experiência do cliente positivo durante toda a jornada, passar informações para as próximas etapas. Então, o que a gente detectou, no momento do cliente, do prospect, quando ele foi visitar o nosso estabelecimento, das expectativas dele. Isso precisa ser passado adiante, para que ali nos primeiros meses que ele está já como cliente, que a gente consiga entregar para ele o mais rápido possível o valor que ele está buscando. E isso pode ser considerado um marco de sucesso. Então, por exemplo, se um cliente quer sair da sedentariedade, então um marco de sucesso pode vencer essa primeira barreira. Em seguida, depois que ele passou desse primeiro estágio, desse primeiro objetivo, quais são os próximos objetivos que ele vai ter dali adiante? Isso podem ser outros marcos de sucesso. Então, reduzir o percentual de gordura, fazer, por exemplo, exercícios mais complicados, mais complexos, aumentar a frequência de treinos, enfim, isso são todos marcos de sucesso. O que é importante, como você mesmo disse, mapear durante toda a jornada. E aí, a gente, como gestores da régua de contato, como você mencionou agora recentemente, a gente precisa saber como que a gente vai fazer com que o cliente atinja cada um desses sucessos durante toda a vida dele que vai ter com a gente. Perfeito. Eu assim, vejo, para você ver como a gente fala de cliente, e a gente está falando das mesmas, talvez os mesmos anseios, né? Todo mundo quer alguma coisa a curto prazo. Você falou aí dos primeiros meses, né? O nosso aluno lá na academia, os meus clientes de consultoria também, deve ter algum aqui conectado com a gente, todo mundo quer um resultado breve. E quando a gente fala de ter muito bem definida essa jornada do cliente, nada mais é do que a gente ter uma metodologia muito bem desenhada, né? Então, o que a gente consegue já saber exatamente o que vai acontecer. Agora, os resultados mais rápidos, com certeza eles vêm dos resultados comportamentais, né? Isso eu bato muito firme nessa tecla. Mais uma vez, né? Eu como professor de formação, a gente ainda tem uma tendência muito acadêmica e muito técnica de querer entregar resultados físicos e estéticos na medida, na balança, no adipômetro, seja lá o que for. E a gente esquece que na primeira, segunda semana o cliente ele já mudou o comportamento dele. A partir do momento que ele se matricula na academia, dali ele vai direto para um supermercado comprar alguma coisa integral, vai direto numa loja de roupa esportiva comprar um shorts novo, a menina vai comprar uma leg nova, um top. Então a cabeça dele já começou, já está para aquilo, né? Isso é uma baita mudança de comportamento. Ele já vai mexer na rotina dele, para ele poder ir ali as 2, 3 vezes na semana iniciais, que ele vai começar a se dedicar à prática de atividades físicas. E em questão de uma semana, 2, ele já está mais disposto, né? Ele já está respirando melhor, ele já está se sentindo melhor, ele já está minimamente selecionando melhor os alimentos ali que ele está comendo no self-service, né? Ou ali na padaria, quando ele for comprar um lanchinho. E isso vai resultar em resultados breves.
Só que a gente acaba negligenciando esses resultados. A gente acaba querendo mostrar a balança, o percentual de gordura, a circunferência na fita, né? E eu acho que isso não pode deixar de ser visto. Você falou em questão de 3 meses, o cliente da Tecnofit, você vê como é muito similar, né? Eu falo que se você mensurar o período de evasão, e isso é estudado, né, o maior risco de evasão é dos 45 aos 90 dias. Os primeiros 45 aos 90 dias é onde os alunos mais saem da academia. E quando a gente fala sair, não quer dizer que ele cancelou, quer dizer que ele simplesmente não vai mais. Né? Se a gente pega... Esses dias foi interessante, né? Eu voltei a atender uma academia e eu perguntei como que estava a frequência. Teve uma baixa no número de alunos, eu atendi eles durante um período e depois de um tempo a gente retomou as atividades. E caiu o número de alunos, eu falei, mas como que está a frequência? Não, a frequência está boa, o pessoal está indo. A catraca está funcionando direitinho, está controlando? Tá, vamos entrar no sistema então. Entrei no sistema, puxei o relatório, quem são dentro de 90 dias, né? Puxei a quantidade que frequentou mais de 8 vezes no mês. Deu menos de 10%. Né? A quantidade de pessoas que frequentou mais de 8 vezes no mês, ou seja, 2 vezes na semana. Então, quer dizer, menos de 10% da base dele estava frequentando. E o que acontece quando o cara não frequenta? Ele não renova. Ele some. Simplesmente ele some. Ele não volta. Né? Não tem ninguém falando com ele, ele não está indo e ele não está vendo o resultado, ele não vai renovar. Então, isso é uma consequência da frequência baixa. A renovação vai acompanhar a baixa frequência. Né? A renovação vai ser baixa também. Então, quando a gente tem esse método muito bem definido, você já consegue ir mostrando para ele, olha, esse vai ser o primeiro marco, né? Como você falou. Esse é o nosso primeiro marco, nossa primeira medida, nossa primeira conferência, se a gente está no caminho certo do que você busca. O nosso segundo vai ser aqui, o nosso terceiro vai ser aqui. E ele já sabe o passo a passo do que vai acontecer. Ele não está perdido no meio do nada. Né, que não sabe quando que vai mudar treino, quando que vai reavaliar, o que vai acontecer. Não, ele sabe, olha, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Isso dá uma segurança para ele em relação à nossa prestação de serviço. Com certeza, uma segurança que demonstra toda a preocupação que a gente tem com o nosso cliente. Né? A gente mostrar a nossa atenção, que a gente perceber tudo que ele está evoluindo e mostrar isso para ele. Isso que você falou, eu achei muito interessante, a importância de a gente mostrar os resultados, mesmo que sejam pequenos, constantemente. Aí vai mostrar para o cliente justamente como que ele está evoluindo dentro do nosso serviço e tudo mais. Não, isso concordo plenamente com o que você disse. Acho que esse é um dos pontos fundamentais para a gente poder trazer o engajamento do nosso cliente durante toda a jornada dele. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é o que você mencionou da frequência. A assiduidade, com certeza, é um dos elementos mais importantes para mostrar se o cliente vai renovar ou não. Mas é só um deles. Na verdade, a gente precisa também usar a nossa inteligência para buscar que outros elementos a gente pode usar para antecipar um possível cancelamento ou uma não renovação. Então, a assiduidade é o mais simples deles. A gente pode, por exemplo, buscar elementos como inadimplência, ou seja, um cliente que tem um histórico de atraso no pagamento, alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, o não atingimento de resultados. Então, se você a partir do momento que você passa a fazer esse acompanhamento de pequenos resultados, pequenos sucessos, se tem um cliente que ele não está atingindo o sucesso que ele estava esperando, então o cara para você fazer um tratamento com mais atenção, porque mesmo que ele esteja frequentando sempre, mesmo que ele esteja pagando em se ele não está atingindo sucesso, ele provavelmente não vai renovar. Então, esse também é um ponto muito importante para a gente poder, estrategicamente, evitar que o cliente deixe a nossa empresa, deixe o nosso serviço e renove o seu plano no futuro. Legal. Pô, o cliente, ele dá sinais, né? Ele dá sinais de que ele vai. Tem que ficar atento a esses sinais, né? Ele começa a ficar mais desanimado, às vezes ele continua frequentando, mas ele já começa a reclamar de alguma coisa que ele não reclamava. Existe uma ferramenta, uma nomenclatura assim, que eu uso nos treinamentos, que é o DNA do cliente. Né? Então, são demandas, necessidades e anseios. Né? Ele chega pra gente com a necessidade,
Então, ele quer emagrecimento, fortalecimento, reabilitação. Por trás da necessidade tem o real objetivo dele, que é o anseio mesmo, que é mais profundo. E esse a gente consegue conquistar quando o cliente confia realmente, né, em quem está à frente dele, quem é o cuidador dele. Professores de personal trainers, eles têm essa facilidade. Eu já fui personal também, e a gente tem uma proximidade maior com o cliente, ele acaba muitas vezes abrindo isso com uma facilidade maior do que na sala. Mas é um exercício, porque se ele não tiver esse anseio suprido, ele vai começar a bater na demanda. E aí é onde ele começa a reclamar de coisas que não tem muito fundamento ou de algo que ele nunca reclamou. E você, de repente, dá uma resposta para aquela reclamação, alguma coisa que ele falou que não estava funcionando bem, você arruma aquilo, ele começa a arrumar uma outra coisa. Esse é o momento de trazer o cliente para o canto, para tomar um café e perguntar o que realmente está acontecendo, né, se ele não está satisfeito, o que a gente está deixando de entregar para ele, porque ele não tinha esse comportamento até então. E eu já vi, de verdade, assim, né, em alguns clientes, quando você faz esse tipo de abordagem, que você fica com a antena mais ligada para esse tipo de situação, aparece desde eu me separei do meu marido, eu nem percebi que eu estava fazendo isso, né? Ou antes todo mundo me dava atenção e agora ninguém mais está falando comigo como falava antes. Então você vê que é uma demanda sentimental, né? A maioria das vezes é uma demanda sentimental. Ou é falta de atenção dentro ou fora da academia, mas alguma coisa está pegando ali que está fazendo ter aquele comportamento, né? São os sinais. Com certeza, Herbert. Algo que eu já ouvi falar é que se o teu cliente te deixar uma surpresa para você, é porque você não está de olho aberto, né? Porque com certeza ele te deu algum sinal. Aproveitar, ele que deu. exato. Aproveitar para fazer aqui, te fazer uma pergunta que a Fabiane, que é uma ótima pergunta que a Fabiane fez para a gente, que está nos escutando aqui. Como fazer quando percebemos que o aluno não está mais tão engajado nas aulas? Ou seja, quando ele começa a faltar muito? Que dica você pode dar? Então, a questão da falta, a falta ela tem que ser imediatamente, tem que ter um contato com esse cliente. Uma ressalva que eu faço, né? Quando a gente fala em contato hoje, a primeira reação que eu tenho com um time de vendas, né, ou às vezes até com o próprio líder de vendas, mas o WhatsApp é mais rápido. Mas o WhatsApp o pessoal responde mais fácil. Concordo que é um canal rápido e fácil, porém não pode ficar nele. Nem sempre o que é mais fácil é o melhor. Então, quando você tem um contato por telefone, você aí da Tecnofit, você sabe bem do que eu tô falando. Né? Assim, se fosse só pelo WhatsApp, tenho certeza que vocês não tinham vendido o que vocês já conseguiram vender nessa jornada de vida aí da Tecnofit. E eu sei que vocês fazem telefone. Né? Então, assim, pode ter a mensagem, pode ter o e-mail, pode, mas tem que ter uma ligação junto a tudo isso, não pode ficar simplesmente no contato frio. Então, a frequência, o aluno ausente, é fazer contato com ele e convidar para voltar. E relembrar ele do objetivo dele, né, que ele está deixando para trás. Né, o quanto ele esperava aquele objetivo que vocês traçaram e que o projeto está ficando ali, né, capenga, porque se ele não for, o projeto não vai para frente. Aí cada modelo de negócio costuma determinar um prazo entre os contatos. Varia aí de 10 dias, 20 dias, cada lugar vai criar o seu mecanismo. Né? Não está certo nem errado. Depende muito do público. Academia com piscina, que às vezes a pessoa faz uma vez na semana, então 10 dias fica muito apertado, põe um pouquinho mais, põe 15. Estúdios de personal, né? A pessoa começou a faltar ali, tem um agendamento, mas é legal o professor fazer contato. E é uma outra coisa muito interessante que, assim, eu gosto muito que o professor faça esse contato. Né? Eu penso que a partir do momento que ele ingressou ali na jornada de atividades dele, alguém vai ter que cuidar desse cara. Alguém vai ter que cuidar do nosso cliente. Não dá para todo mundo cuidar de todo mundo, que ninguém vai cuidar de ninguém. Então,
quanto mais esse professor conseguir ter contato com esse aluno, ao invés do consultor de vendas, simplesmente, que é um contato mais frio, a experiência fica muito mais personalizada. Né? Falar, ô Felipe, tudo bem? Aqui é o Herbert. Ô Felipe, montamos aquele treino, você fez um só, tá faltando te passar mais 2, faz 10 dias que você não vem, e aí, aconteceu alguma coisa? Né? Posso te ajudar? O que tá rolando? Pô, Herbert, obrigado por você ter ligado, mas tive um problema na empresa, tive que fazer uma viagem de última hora, acabou não dando para ir, mas segunda-feira eu tô aí. Legal, segunda-feira você tá aqui, posso contar então? Ó, vou colocar na minha agenda aqui, hein, meu? Se você não vier na segunda, na terça-feira eu tô te chamando, hein? E aí eu coloco você lá no meu CRM e faço contato. Olha a diferença de você receber uma mensagem fria no WhatsApp, simplesmente, ou no SMS, falando assim, ó, percebemos que você está faltando. Retorne agora a sua prática de atividades físicas. Ponto. Você sabe que foi um robozinho que mandou. Né? Legal até ter recebido, mostra que a empresa tem uma certa organização ali, um sistema que olha para isso, mas nada melhor do que quem está cuidando de mim. Com certeza. Isso que você falou é muito relacionado ao contato humano, né? Ou seja, a gente precisa ter esse contato personalizado para poder realmente entender o que o nosso cliente está pensando, com as necessidades dele. E aí, com certeza, uma dúvida aqui que vai surgir é como é que a gente faz para contactar todos os nossos clientes, né? Então, Você quer que eu responda ou você responde? isso, exatamente, uma pergunta para você. Na verdade, assim, se você pensar, vamos começar do zero, tá? Uma academia que não faz contato com ausente nenhum. Quando a gente fala em ligação, quando a gente fala em ligação em um espaço que não faz nada, já é um choque. Quando a gente fala em uma ligação no espaço que não faz nada e o professor ligar, é um choque 3 vezes pior, né? Porque, pô, como que eu vou ligar se eu tenho que montar treino, se eu tenho que corrigir o aluno, né? Toda aquela coisa. Bom, tempo tem, tanto para consultor de vendas quanto para professor. Quem duvidar, fica com um cronômetrozinho ali durante toda a estadia de um ou de outro. Vocês vão perceber que o tempo de ação, ele não come a estadia toda de nenhum dos dois profissionais. Então, imagina que uma academia do zero, ela começou agora, ela nunca fez ligação nenhuma. E aí, quando eu começo a gerar algumas regras lá de contato, de 10 dias de ausência, de 20 dias de ausência, começa a aparecer uma lista de pessoas que estão há 6, 7, 8 meses ausente, né? O plano já está vencendo, um plano de 12, o cara frequentou um mês lá atrás. Precisa criar uma estratégia para fazer contato com essa pessoa, porque muito provavelmente se você ligar sem nenhum tipo de roteiro, sem saber o que falar, a pessoa vai falar assim, olha, legal, pô, obrigado de você ter ligado, né? Vamos aproveitar e vamos cancelar o plano, que eu já não estou indo. Mas se você fizer um contato dessa forma, vai acontecer um monte de cancelamento, é melhor nem começar. Então precisa ter um roteiro bem desenhado, precisa ter uma estratégia bem definida. E a partir do momento que você começa a fazer esses contatos com esses ausentes, a tendência é que esses ausentes eles comecem a frequentar. E aí o número de ligações ele vai reduzir drasticamente. Porque um pouquinho que ele afastou, você já vai ter uma ligação aí para colocar. Né? Então, isso vai se diluindo com o tempo. No começo é um pouquinho mais robusto, é um pouquinho mais de trabalho, tem que saber fazer direitinho para não causar um efeito reverso, como eu estou falando agora, né? Mas dá para fazer e não é uma tonelada de ligações por dia. Você pega o número de clientes que você tem, pega o número de professores que você tem, divide isso só para você ter uma ideia de quantos alunos por professor, você vai ver que 1/3 eles não vêm, então esse 1/3, você vai ver que vai dar assim 2 ligações por dia, vai ter dia que não vai ter ligação, talvez tenha dia que tenham 3 ligações, mas a tendência é que isso chegue num equilíbrio que não vai atrapalhar a operação de ninguém, e o efeito que você vai começar a perceber da reação dos alunos é tão satisfatória que dá vontade de você fazer cada vez melhor. Né? Porque vai ser aluno falando assim, nossa, obrigado por você ter ligado, nossa, nunca ninguém me ligou, passei em 3 academias, nunca ninguém fez isso comigo e tal, e isso começa a repercutir. Né? Então, os próprios professores, os próprios consultores de venda, eles vão ficando vendo que eles estão prestando um serviço de excelência para o cliente, e isso é mais gostoso de você continuar fazendo. Né? Com certeza.
Não tenho dúvida que sim, eu concordo plenamente com você que quando hoje se você não faz nada, você vai ter essa dificuldade inicial, porque você vai ter uma massa grande de clientes para contactar, mas isso com o passar do tempo vai diminuir, vai poder ter uma operação estável nesse sentido, porque isso é essencial. E eu digo mais, né, não é para fazer isso nem só no momento que o cliente já está inadimplente, já está faltando muito academia, faltando muitas aulas, mas também um pouco antecipadamente usando aqueles sinais que a gente mencionou. E, além disso, voltando nesse tema de sinais, e você mencionou, por exemplo, quando o cliente está reclamando muito, isso também é um sinal de uma possível não renovação, um cancelamento. E uma Uhum. maneira de você saber o que teu cliente está pensando não é só também através de ligação, porque também, como eu mencionei, mesmo que você ligue constantemente para os clientes, você já tenha uma operação estável, você vai ter dificuldade em falar com todos. Então, você precisa ter outros canais também, certo? A gente não precisa ficar Sim. simplesmente dependente do telefone, do WhatsApp. E aqui, o que a gente usa muito são pesquisas. Então, a gente precisa sempre trabalhar com pesquisas para poder entender o que o nosso cliente está pensando. Pode ser pesquisas anônimas, pode ser pesquisas abertas. Eu, pessoalmente, acredito muito mais em pesquisas abertas, porque a gente precisa saber quem é o cliente, para poder contactar ele, entender melhor qual a necessidade que ele tem. Mas também é muito importante a gente poder saber que momento fazer pesquisa. Então, no momento do fechamento da venda, no momento do engajamento, com uma certa frequência, e assim para a gente poder também criar métricas de como trabalhar a satisfação do nosso cliente durante toda a jornada dele. O que você pensa sobre isso, Herbert? Cara, eu concordo plenamente. E aí eu vou juntar, na verdade, a questão da pesquisa com a ligação, tá? Sabe o que você tem que fazer diferente do seu competidor para você ser diferente dele? Tem que fazer tudo errado, tudo ao contrário, cara. Tudo ao contrário. Só tem um jeito de você ser diferente do cara, é você ser o contrário dele. É, Se você vai mandar WhatsApp, vai mandar SMS, e ele também manda, cara, para de mandar, liga. Porque ele não está querendo ligar. Ele está fazendo simplesmente porque talvez é conveniente para ele. Ele põe no piloto automático lá e deixa. Se ele não faz pesquisa de satisfação, faz você, cara. Né? Se ele não ouve o cliente dele, se ele não quer saber, se ele não tem caixinha de sugestão no balcão, põe a caixinha de sugestão. Se ele tem caixinha de sugestão, põe duas. Sabe, faz mais pesquisas, acha os momentos certos ali, como você falou, que é o momento de fazer a pesquisa. Eu costumo colocar na minha régua de CRM, nos clientes, uma pesquisa com 15 dias depois que o aluno entra. 15 dias. Por quê? Porque passou a curva de emoção dele ali, ele já comprou. 15 dias ele já começou a ver o fiozinho pendurado, o furinho ali na parede, a torneira que está pingando, e ele já consegue te dar um feedback. E ele está com o olhar fresco. Porque depois que a gente passa um tempo dentro da estrutura, algumas coisas começam a sumir do nosso radar. E esse cara, ele tá fresquinho, cara. Ele é o melhor consultor que tem. Ele tem 2 semanas, no máximo ele treinou 6 vezes dentro dessas 2 semanas. E nessas 6 visitas dele, ele já consegue te dar bastante informação. E aí, mais uma vez, né, você determinar o método, né, depois de quanto tempo eu falo com ele de novo, depois de quanto tempo, e aí você colocar uma sequência lógica. Mas faça, né, faça uma pesquisa, a pesquisa NPS é a pesquisa mais simples que tem, é de 0 a 10, 9 e 10 é promotor, 7 e 8 é neutro, abaixo de 6 é detrator. Dali você já consegue ter uma resposta gigantesca. Né? E o mais legal do NPS é que ele não tem uma escala, ele não tem uma escala, né, de bom, ruim. Na verdade, é você com você mesmo. Se você conseguiu 70 e você quer ter um serviço 90%, então a sua meta é chegar a 90% daqui tanto tempo. Né? E aí você vai colocando os próximos passos. E olha que legal, eu fiz isso, cara, quando eu fui gestor. Eu colocava o resultado do NPS na parede e mostrava para eles qual que era a nossa próxima meta, o que a gente ia fazer para alcançar aquela meta. Isso mostra uma seriedade no trabalho que você está fazendo absurda. Né? O cliente fala, pô, o cara me ouviu, o cara já está me mostrando o que ele vai buscar e o que ele vai fazer para chegar naquele número. Né? Então, faça a pesquisa, pergunte para o cliente. Tem gente que tem pavor de caixinha de sugestão, porque vai aparecer muita coisa na caixinha de sugestão que não vai conseguir resolver, ou muita sugestão que é sem pé nem cabeça. Vai ter, não vai ter jeito. Se você abrir para
300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 alunos falar, não vai ter bom senso em todos, mas vai sair muita coisa boa dali, cara, pode ter certeza, eu concordo plenamente com pesquisa de satisfação, eu acho que tem que perguntar mesmo. E a Fabiane colocou aqui, a verdade é que os alunos querem ser mimados, mas quem não gosta de ser mimado? E é exatamente, né? Quem não gosta de ser ouvido? Quem não gosta de ter um cuidado a mais? Né, eu comentei com você, eu fiz uma postagem agora na hora do almoço, né? Falando que a diferença entre a satisfação e a excelência é o carinho. Né? A satisfação é quando você tem ali a sua expectativa e ela condiz ali com o que foi entregue. Né? E quando você tem o encantamento, né? É que superou aquela expectativa, né? Você teve muito mais do que aquilo. E por que não fazer isso? Não precisa de dinheiro para fazer isso. Precisa de atenção. Se você der ouvido, você já está fazendo muito mais que muita gente faz, né? Não, 100% de acordo, Herbert. Isso que você falou, realmente, de ter medo de ouvir é o que a gente mais escuta, né? Poxa, e se você for pensar, é uma Foi o que a gente consultoria. falou, né? Foi o que a gente Aham. falou hoje, né? Sim, sim, exatamente. Não, e se você for pensar, é uma consultoria grátis. Você tem ali 1.000 consultores podendo te dar um feedback para você saber como melhorar o seu negócio. Isso é só você simplesmente perguntar. E, poxa, Exatamente. e que é coisa melhor do que você ver 1.000 ideias de como melhorar o seu negócio? Eu acho isso extremamente importante. Então, a gente aqui com certeza trata todo tipo de pesquisa, faz uma série de pesquisas durante toda a jornada, a gente trata isso com muita seriedade, a gente traz inclusive para toda a empresa. A gente aqui, para os que não conhecem, a gente tem uma empresa, a nossa equipe é estruturada na equipe de desenvolvimento, equipe de marketing, equipe de vendas, a equipe de relacionamento ao cliente, que é dividida em três, enfim, isso é compartilhado com toda a empresa, todo o feedback que a gente recebe dos nossos clientes, porque a gente quer sempre melhorar. Isso é extremamente importante. Deixa eu puxar o gancho aqui, que a gente recebeu uma pergunta da Lisiane. A Lisiane, né? As pesquisas de estudos menores, melhor ser anônimo? O que você pensa sobre isso, Herbert? Na verdade, eu sugiro que todas deem abertura para a pessoa colocar ou não, se identificar ou não. Muitas vezes a pessoa não quer se identificar, mas ela quer contribuir. E é Uhum. aquela coisa da padaria, né? A senhorinha que foi na padaria, vai na padaria todo dia, reclama todo dia do pão. Aí um dia o padeiro falou para ela, falou, poxa, a senhora reclama todo dia, por que a senhora não procura outra padaria? Ela falou, porque eu gosto dessa, eu quero que você faz melhor. Então, ela tá lá porque ela gosta, ela tá falando porque ela quer ajudar. Mas assim, eu dou abertura para a pessoa se identificar ou não, e se ela se identificar, como ela gostaria de ter um retorno para aquela sugestão que ela deu. Se é Uhum. presencialmente, se é por telefone, se é por mensagem, por e-mail, né? Pelo no mínimo uma satisfação por ter recebido aquela sugestão, por ter entregue aquela contribuição ali. Né? Não precisa ser Exatamente. pequeno para isso, pode ser todo tamanho. Né? Essa regra, concordo com você, é válida para qualquer tamanho de negócio. E eu acho que se a pessoa tem receio de se identificar, explicar para ela por que a identificação. Olha, se você se identificar, eu vou poder te dar um retorno de quando essa melhoria a gente puder implementar ela e assim você vai ficar sabendo. Então, mostrar a questão da identificação não é para você olhar torto. É a identificação para você poder dar um retorno quando você puder atender melhor o seu cliente. Então, Sim. se você fizer essa pergunta opcional, identifique-se se você quiser, porque se você se identificar, eu vou poder te dar um retorno depois. Então, quem sabe assim você tem mais pessoas se identificando para você poder tratar melhor. A gente, como cliente da pesquisa, é muito mais interessante a identificação, porque aí você sabe, por exemplo, se é uma questão relacionada ao perfil do seu cliente. Então, por exemplo, pensando nos alunos dos nossos clientes, uma certa dificuldade de fazer um exercício, por exemplo, pode ser relacionada ao perfil da pessoa, uma pessoa mais idosa, uma pessoa menos preparada, alguma coisa assim. E assim, quando você for analisar os seus dados da sua pesquisa, você vai poder regrupar essas informações de acordo com esses segmentos de clientes que você definiu lá no começo. Então, é Uhum. sempre importante a informação de quem respondeu, mas é óbvio que a gente não pode obrigar as pessoas a se identificarem. Então, como o Herbert falou, concordo, deixar essa identificação opcional, mas se você motivar ela a se identificar, é melhor. Boa. O que mais, Herbert? A gente falou também, quando a gente estava fazendo nossa preparação, a gente falou também que todo isso, como você mencionou, o encantamento, ele é
Ele é algo que a gente faz quando a gente consegue ir além das expectativas. Mas para a gente poder trazer o encantamento dos nossos clientes, a gente sempre precisa de uma equipe disposta a encantar, correto? É verdade. Esse aí foi, eu acho que um ponto que a gente mais acabou conversando aí, né, na preparação das pautas e tudo. Dificilmente a sua equipe vai comprar a sua vontade de entregar um serviço de excelência se ele não estiver sendo cuidado com excelência também. Não tem como você exigir uma coisa boa se você não entrega uma coisa boa. E o cuidado, assim, com a formação de equipes, eu tenho um carinho todo especial. Eu gosto de ensinar, eu gosto de formar pessoas, assim. Eu já percebi que eu acho que isso aí é um pouco de missão de vida, assim. Não sei se eu faço bem, mas assim, procuro fazer o melhor. Porque você acaba gerando transformação, né? Você falou que também já passou, já passa por isso aí, né? Na sua jornada também, na formação de pessoas. Mas assim, da mesma forma que a gente tem que comunicar claramente para o cliente lá da ponta o que a gente quer entregar para ele, como a gente vai entregar, a gente precisa capacitar a galera que vai fazer a entrega. Né? E eles têm que estar muito bem capacitados e muito bem assistidos. Não é só entregar, fazer a captação, a capacitação e jogar lá no meio e deixa fazer, porque já dei a informação. Já mandei para um curso de final de semana, agora tem que chegar e tem que fazer. Não dá, não vai funcionar. Pode colocar curso todo final de semana, que se você que é o líder, né? Se você que é o gestor não tiver, se a sua equipe não perceber que você não está junto com eles, eles não vão comprar a sua ideia, eles não vão aplicar. E assim, cuidar da equipe não precisa ser simplesmente remuneração financeira o tempo todo. Não, o reconhecimento conta muito. Conta muito você trazer algum tipo de informação de mercado, trazer algum tipo de conteúdo adicional, fazer com que eles participem realmente do processo de criação. Eu sou um pouco contra essa questão de chegar com um modelo pré-determinado e falar, ó, equipe, agora é assim. Não vai funcionar. Primeiro que não vai funcionar, porque eles não participaram do processo de criação, porém, se eles participarem do processo de criação e validar que vai ser daquele jeito, então vai ter que ser daquele jeito, porque eles fizeram. Então não tem que ser uma coisa confeccionada a quatro mãos, né, liderança e equipe, ponderando o que fica melhor de aplicar, se é sustentável, se não é, e testando e dando suporte contínuo para que eles desenvolvam um bom trabalho. Ao mesmo tempo, não adianta ter tudo isso muito legal e quando você tem alguém com desempenho baixo na equipe, nada acontece com ele, e você tem alguém com bom desempenho, também nada acontece com ele. Então tem que estar tudo isso muito bem definido, né? Olha, se for legal acontece isso, se não for legal acontece isso, e eu vou acompanhar com essa ferramenta aqui. Tá de acordo? Tá, então vamos lá, bola para frente. O que acontecer daqui para frente já foi combinado entre nós, e daí segue o jogo. Agora, se você não tiver esses combinados, se você não tiver a regra muito clara, não vai funcionar, não vai ser aplicado, o cliente não vai perceber e ele não vai ficar com você. Né? Então, como líderes, tem que ter a equipe muito próximo o tempo todo, né? E fazendo com que eles se desenvolvam o tempo todo também. Sim, nossa, você citou vários pontos muito, muito importantes, Herbert. Então, se você me permitir fazer uma série de comentários aqui. Bora. Primeiro de tudo, o do básico, né? Para você fazer o teu cliente feliz, você precisa ter uma equipe feliz para poder transmitir essa felicidade para o seu cliente. Então, esse, para mim, é o conceito de base que tem relação com tudo que você mencionou aí. Então, essa felicidade da nossa equipe, ela é feita de várias maneiras. O reconhecimento é uma delas, treinamento é outra, e assim por diante. Outro ponto muito importante que você mencionou é sobre preparação, treinamento. Então, a gente mencionou rapidamente lá um pouco atrás sobre a estruturação dos contatos. Isso é algo muito importante. Você não pode esperar que a sua equipe trate todos da mesma forma, mas você pode munir todos com a mesma informação. Então, por exemplo, a gente mencionou de um contato com o cliente para poder entender por que ele não está mais assíduo às aulas, por que ele está faltando, por que ele está descontente. Então, é importante que isso seja estruturado, ou seja,
qual que é o roteiro que um professor, que um consultor vai ter ao abordar um aluno, um cliente. Então, quais são as perguntas-chave que ele tem que fazer? E, ok, uma vez que ele fez as perguntas-chave, o aluno vai colocar uma objeção. Vai explicar, não, porque eu não estou participando das aulas porque eu não gosto do professor, eu não estou participando das aulas porque eu não gosto do treino, eu não estou participando das aulas porque está muito caro. Então, esse tipo de objeção você sempre vai receber, então você tem como se preparar antecipadamente. Ok, recebendo essa objeção, o que eu vou responder? Que tipo de resposta posso dar para o meu aluno cliente? Então, esse tipo de preparação e estruturação também é muito importante, também nessa questão de deixar a nossa equipe preparada para entregar o que a gente espera que eles entreguem. Então, se a gente não construir isso, cada um vai fazer do seu jeito, alguns não vão fazer da forma adequada e você não vai ter o resultado que você espera. Então, isso, nós como gestores, também a gente tem que ter muito cuidado de poder dar os instrumentos para que a nossa equipe faça o trabalho que a gente espera que eles façam. Tava fechado o microfone, hein? Desculpa. Oi, agora sim. É por causa do ruído aqui, eu acabei fechando. Tudo bem. Aí eu acho que depois, assim, depois dessa jornada toda, que a gente realmente vai entender se o que nós entregamos para ele fez sentido. E aí chega o momento da tal da renovação dos laços, né? Renovação dos votos. Olha, gostei de vocês e fez sentido tudo isso, vou renovar. Ou, não, desculpa, não era bem o que eu esperava, estou indo procurar alguma coisa que me atenda. Lógico que a gente não vai ter uma renovação 100%, é impossível ter uma renovação 100%, mas a gente consegue, a partir do momento que você não tem nenhum tipo de estruturação e você começa a implantar, é legal que você saiba de que ponto você está partindo. Você está partindo de 30%, 40%, 50% de renovação, e a partir das introduções aí dos métodos, dos processos, e acompanhando se esse percentual vai aumentando. Né? Isso vai dando mais direção para saber se a gente está na rota, se não está, e criar cada vez mais sentido na nossa entrega. Com certeza. E um outro comentário que eu acabei esquecendo de fazer no tópico anterior sobre a equipe, a importância de você ouvir a equipe. Você mencionou isso, você abordou isso rapidamente. Do mesmo jeito que a gente falou que a gente não pode ter receio de ouvir nosso cliente, a gente também não pode ter receio de ouvir a nossa equipe e pedir a participação deles. Porque afinal eles estão na linha de frente, eles estão em contato com os nossos clientes. Então você falou, né, o processo tem que ser construído junto com eles, isso está perfeito. Ou seja, qualquer ideia que a nossa equipe pode ter, putz, por que a gente não faz uma ação assim para reter nossos clientes? Eles são que estão ouvindo nossos clientes, sabem que nossos clientes estão sentindo ali na pele. Então, também não podemos ter receio nesse sentido de construir as coisas com eles, de definir os processos com eles, de gerar ideias com eles, porque uma cabeça, como a gente sempre diz, né, pensa ao contrário, né? Várias pessoas pensam melhor que uma única cabeça. Então, a gente tem várias cabeças na nossa empresa, então, se a gente depender só de uma pessoa para gerar ideias e melhorias, a gente não vai para frente. Então, as pessoas que estão ali escutando, que estão sentindo, que estão vivendo, com certeza vão ter ideias muito boas para a gente poder tratar melhor nossos clientes e melhorar nossos processos. Eu acho que eu vou um pouco além, além de fazer a captação dessas informações de quem está lá na linha de frente, trazer mais informações dos clientes, eu acredito muito no feedback reverso. Né? Assim, você perguntar para a sua equipe como você está como liderança. Né? Como está sendo a sua liderança? O que você poderia melhorar? Né? Porque a gente erra sem perceber. Todo mundo erra. Né? Então, às vezes, você está em excesso em alguma coisa, em falta em outra. Então, abrir esse canal também de feedback reverso. Né? O feedback do líder para o liderado, quanto mais, melhor. Né? Assim, dentro de um escopo de trabalho, olha, tem que melhorar isso, 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 aquilo. Esse você melhorou em relação ao anterior, ainda está faltando isso, está chegando na média, passou um pouco. Agora, pedir ao contrário também, eu acredito que é bem interessante e agrega muito também. Com certeza, Herbert. Nossa, Herbert, acho que a gente abordou muitos temas interessantes aqui. A gente vai ter que, infelizmente, já caminhar para um fechamento. Então, a gente começou aqui falando da importância da gente identificar o nosso cliente, segmentar de acordo com seus perfis, suas expectativas, entender quais são os seus objetivos para a gente poder entregar o que o nosso cliente espera, a experiência que ele espera. A importância de mapear toda a jornada dele, desde lá da prospecção até a retenção, a adesão e assim por diante, para a gente poder saber como tratar ele de acordo ao momento que ele vive dentro da nossa empresa.
A gente também falou da importância de realizar pesquisas para a gente ter um diagnóstico, para a gente poder entender quais são os sinais que o nosso cliente está nos passando, o feedback que ele está nos passando, para a gente poder prever e atuar em relação à renovação e evitar cancelamentos. E por último, a gente completou a importância de ter equipe junto com a gente, bem orientada, bem treinada, para poder entregar a experiência aos nossos clientes da maneira que a gente quer que nossos clientes se sintam. Eu acho que para mim foi muito interessante. Queria, antes da gente fechar aqui, ver se alguém tem alguma pergunta para poder mandar aqui pelo chat. A gente está É, aberto aqui. esse pessoal tá muito bonzinho. Não fez Pois é, nenhuma hoje foi bem pergunta, tranquilo. mas se tiver alguma pergunta, aproveitar aí que a gente tem alguns minutos. Mas, de qualquer forma, pô, Felipe, a primeira vez que a gente faz aí esse contato via web, né? A gente já falou por telefone, mas foi bem legal. Espero que a gente se encontre pessoalmente. Você vem para a feira? Você vem para IRSA? Com certeza, claro. O momento Pô, mais então, importante do ano, né? A gente tá cheio de novidades aí na IRSA e tenho certeza que nossos clientes vão ficar muito contentes. então vai dar para a gente tomar um café juntos aqui, a gente vai se conhecer. Combinado. E agradecer mais uma vez, né? A Lídia está aí no bastidor, mas Tá aqui, pelo sim. convite, mais uma vez, obrigado, Lídia. Espero que a gente possa fazer bastante aí. E espero ter contribuído com o conteúdo, né? E se fizer um pouco do que a gente falou aqui, se começar a estruturar um pouquinho, a probabilidade de ter resultados melhores é muito grande, né? Porque a gente começa a ter noção do que a gente está fazendo. Uhum, com certeza. A Ó, renovação. a gente provocou aqui, a Fabiane devolveu uma pergunta para a gente aqui. Renovação dos clientes. Como abordar, a dificuldade de abordar quando a questão é grana? Legal. Posso? Claro, pode começar. Tá. É, eu, eu, eu não sou muito sonhador em relação a algumas coisas. Então a gente não pode fechar os olhos e achar que a gente não está passando por um momento de um mercado não tão feliz. Né? E a gente está falando do mercado de fitness, a gente está falando de todos os mercados. Né? Eu trabalho com 7 profissionais aqui de áreas totalmente diferentes, né? E realmente tem alguns entraves. Porém, se a gente jogar a toalha, né? Aí a gente para. Se a gente simplesmente, né, deixar a bola, a vida nos levar, a gente vai lá para baixo. Né? Então, eu vejo que assim, como eu falei, se o vizinho está fazendo de uma forma e ele não está entregando tanto resultado, ou ele não está entregando tanto cuidado, tanto carinho, dobra atenção com o seu cliente. Né? Faz ele perceber mais e mais e mais, né, que você tem o que ele precisa e que ele precisa de você. Interessante, né? Se você pegar aí a história, pegar a Apple aí, né? Os caras criaram alguma coisa que até então não era necessário. E hoje você não fica sem. Não o celular Apple, mas a tecnologia, né? Fala assim, olha, você precisa disso aqui, você nem sabe, mas você está precisando. Né? Então, melhorar a argumentação. Na semana passada, a Lígia estava no webinar que eu fiz só com clientes meus ativos, né, que estou atendendo, e ela ouviu eu falando isso para eles. Se o desafio é ser um professor que virou gestor e está lá no balcão da academia, e é difícil você não querer perder um aluno, e aí você não baixar preço e tudo mais, então você tem um desafio dobrado, você tem que melhorar seus argumentos. Vai ter que estudar mais, ou vai ter que estruturar mais seu processo, ou vai ter que treinar mais sua equipe. Alguma coisa vai ter que fazer. Porque se não for isso, é simplesmente jogar toalha. E aí eu não vejo que é o caminho mais saudável, né? Porque a gente tem um custo fixo alto. Todos os negócios, independente do tamanho, o custo fixo é alto. Né? Estando no Brasil, o custo fixo é alto. Então, tem que remar, tem que melhorar, tem que estudar, tem que treinar e não poder parar, não pode parar. É uma coisa contínua. Realmente, quando a gente tem uma objeção nesse sentido de relacionada ao valor, ao preço, desculpe, a saída mais fácil que a gente sempre encontra é vamos dar um desconto. Mas esse é o caminho que Uhum. justamente que a gente precisa evitar, porque desconto é um caminho sem volta
e na verdade a gente não pode ficar dando eternamente desconto, porque senão a gente afeta a nossa margem, nossos custos fixos, como comentou o Herbert, e esse nunca é o caminho mais adequado. Então, o que eu prezo normalmente é mostrar o valor que o cliente tem com o nosso serviço, com o nosso produto, e mostrar sempre os nossos diferenciais. Então, mostrar por que o preço é esse, mostrar o que ele só encontra na Tecnofit, o que ele só encontra no nosso estúdio, na nossa academia, assim por diante. E como a gente já explicou durante esse webinar, é muito importante mostrar o valor durante todos os momentos. Então, quando chegar no momento desse de discutir dinheiro, você assim, cara, lembra todo o sucesso que você já teve aqui comigo? Então, é esse por isso que. Então, a ideia é evitar que chegue nessa questão, porque vai ficar evidente para ele todo o valor, todo o sucesso que ele já obteve e porque esse preço que está sendo pago é mais do que justificável. Então, Você sabe o que você falou, Felipe? É exatamente o que a gente está falando da jornada. Se você não tiver os marcos, ele entrou com 5 quilos a mais, ele tá lá no momento da renovação com 5 quilos a menos, só que ele esqueceu que ele perdeu 5 quilos com você. Se você não tiver esses marcos para mostrar para ele o tempo todo, ó, tá vendo? A gente tá tendo resultado juntos, tá vendo? A gente tá tendo resultado juntos, ele vai achar que aquilo já veio com ele. Né? Ele já veio com 5 quilos a menos, ele não teve resultado nenhum. E é o que você tá falando, né? O que a gente teve de resultado até agora? Então, se você não tiver esses momentos de demonstração, não acha que o aluno... Eu questionei uma professora de CrossFit uma vez. Ela não tá aqui no webinar, mas é uma professora de um cliente meu. De um cliente meu que não é uma academia de CrossFit, mas ela dá aula de CrossFit também. E num treinamento da equipe eu perguntei para ela assim, você é do CrossFit, né? Falei, como que vocês mostram resultado para o aluno no CrossFit? Ela falou assim, ele melhora a postura, ele tem um gasto calórico alto, ele aumenta a carga. Eu falei, concordo com tudo que você está falando. Isso ele percebe, né? Quando ele está no espelho, quando ele sobe na balança, quando ele faz o teste de força dele que aumentou a carga. Falei, eu vou te perguntar de novo, como você mostra para ele que ele teve resultado, não como ele percebe. Não tem nenhum tipo de mensuração. Né? Então aí é o problema. O cara acha que já chegou levantando 100 quilos. E aí o 100 dele não passa de 100 quilos e ele desiste porque ele fala que você não teve resultado. Pronto. É a mesma coisa. Agora, é uma pergunta que eu vou fazer para você, que eu já sei a resposta, né? Mas assim, a Tecnofit cresceu do ano passado para cá, não cresceu? cresceu, com certeza, cresceu bastante. Graças a todos que estão assistindo aqui. E o mercado não tá ruim? O mercado tá ruim. E como que você cresceu? Cresceu entregando o que nossos clientes precisam. Você ficou sentado na cadeira aí? Com certeza não. Então, assim, não tem segredo, né? Um corretor de seguro, o cara não acorda hoje e fala assim, vou fazer um seguro de vida hoje. Nossa, acordei mal vontade de fazer um seguro de vida. Acordei com vontade de comprar uma casa. Ou acordei com vontade de mudar meu sistema, fazer migração e assinar a Tecnofit. Ou de contratar o Herbert, do nada. Legal, eu tô a fim de contratar uma consultoria porque eu quero. Não. Então, assim, tem que trabalhar. Não tem jeito. Isso aí. Concordo gênero no megão. Mas é isso então, Herbert. Infelizmente a gente vai ter que encerrar. Valeu, hein? Rendeu, hein? Foi um prazer. Foi muito bom ter essa troca aqui com você de conhecimento. Espero que nossos clientes tenham se beneficiado também. E que a gente possa fazer outros aí, né? Aguarda a próxima série aí pra virada aí. Agora a gente vem pra IRSA, né? Tá todo mundo correndo aí, não tem muito tempo mais. Mas em breve a gente volta com mais conteúdo. Com certeza. Nos vemos na IRSA. Espero que encontrar também vários clientes lá. Um abraço a todos. Legal. Valeu. Até mais, Felipe.